Aleluia. Noite maravilhosa na presença de Deus. Que o Senhor já está se fazendo presente, já está se movendo aqui no meio de nós. Aleluia. E eu posso ter certeza que muitos aqui nessa noite, se tivessem seus ouvidos abertos, poderiam ouvir a voz do próprio Deus, assim como foi no batismo de Jesus. Aleluia. Porque eu ouvi a voz de Deus enquanto eles estavam se batizando. Enquanto eles estavam descendo as águas, Deus estava falando comigo aqui. E era uma coisa que já fazia algum tempo que eu não ouvia tão forte, tão audível aquilo que Deus estava falando naquele momento. Aleluia. Há uma unção, uma liberação, algo novo para descer sobre a vida de vocês nessa noite. Não só para aqueles que se batizaram, mas para toda a igreja Aliança da Paz nessa noite. O culto da Santa Ceia tem algo em especial, algo em específico, que na maioria das vezes, tá? Isso é não uma regra, mas na maioria das vezes o culto da Santa Ceia ele é mais frequentado por pessoas que já estão na igreja, né? Que já vêm para a igreja todos os dias. É um número com o menor número de visitantes, vamos falar assim. Muito porque quem toma a ceia de fato são aqueles que já estão batizados. Como vocês olharam para o lado aí na hora que eu perguntei, né? Todo mundo praticamente está batizado, muito poucos ainda serão batizados em nome de Jesus. E o Senhor, Ele quer nessa noite tratar com a igreja dEle. Ele quer falar com a igreja. A palavra que Ele deu para mim, que Ele falou para mim, é sobre a igreja, é algo forte para a igreja. Então eu peço que vocês possam ouvir, possam abrir os corações de vocês, porque o Espírito Santo quer tratar nossas vidas nessa noite. Aleluia. Amém. Bom, a Santa Ceia nada mais é de uma lembrança que nós temos que ter pelo sacrifício do nosso Salvador. O sacrifício de Jesus que foi, se sacrificou, veio do céu, viveu como um homem, morreu numa cruz, se entregando por nós. E isso é o maior símbolo de amor que nós podemos ter. Eu acho que para um cristão verdadeiro, quando ele fala de amor, o primeiro símbolo que vem na mente dele não deve ser simplesmente um coração, mas uma cruz, porque é o símbolo do amor verdadeiro que foi derramado aqui nessa terra por nós. E quando a gente fala de amor, nós estamos muito envolvidos com uma outra palavra, que é dita como graça. E hoje eu quero falar sobre a graça de Deus, sobre algo que realmente tem sido muito falado hoje em dia, muito pregado, até mesmo em redes sociais, YouTube e tudo mais. Mas o Senhor tratou muito no meu coração em alguns pontos que eu queria trazer para vocês, mostrar para vocês também. Aleluia. E assim, a graça é uma palavra pequena, curta, mas tem um significado muito grande, um significado enorme. Assim como a palavra amor, que também é uma palavra pequena, curta, mas o significado da palavra não cabe nela. Quando a gente fala de graça, de significado da palavra mesmo, da origem da palavra, na Bíblia nós temos quase 200 citações do termo graça. E esse termo, ele se divide em duas palavras, né, do original. Uma das palavras é uma palavra que vem do hebraico, que é a palavra ren. E essa palavra ela significa um favor, algo bom, uma elegância, algo legal, algo bacana. E isso é muito falado no Velho Testamento, esse termo ren. Então a graça que é dita no Velho Testamento é essa graça colocada por esse termo hebraico. E o que seria essa graça? Essa primeira graça que nós estamos dizendo seria a graça, algo que o Senhor nos dá, que não temos merecimento também, mas é como se fosse, vamos dizer assim, tudo na nossa vida é graça, porque nós não temos, vamos dizer assim, o poder, o direito de fazer nada por nós mesmos. Quando nós fomos nascer, o Senhor soprou vida em nós. Cada dia que nós acordamos, levantamos das nossas camas, nós temos a presença do Espírito Santo conosco, nos fazendo levantar. E se algum dia Ele nos abandonar, nos deixasse, nós não poderíamos levantar, nós não teríamos força para estar de pé. Então a graça é tudo que se vive, tudo que se move, mas
essa graça de Deus que é dita por esse termo rema é quando você recebe como se fosse um presente, como se fosse um favor de um amigo, como se fosse algo da presença de Deus, um milagre, alguma coisa do tipo. Como por exemplo, foi a libertação do povo do Egito, né? O povo de Deus que estava preso no Egito, cativo. Aquilo foi uma graça de Deus. Os milagres ditos no Velho Testamento foram nessa graça. E há um segundo termo, que ele é vindo do grego, que ele vem da palavra charis. Esse segundo termo, ele também descreve a graça. E esse é o termo que a maioria das pessoas conhece, porque é a graça que o pessoal traduz como favor imerecido, como algo que nós não temos merecimento, mas nós recebemos. E assim, mais para uma curiosidade mesmo, esse termo ele foi originado, né, da Grécia, e quando eles usavam isso como se fosse um cumprimento. Tipo, vamos dar um exemplo aqui. Quando você fala a paz do Senhor para o seu irmão, é um cumprimento. Você está desejando a paz do Senhor na vida do seu irmão. Então, quando eles iam brindar, por exemplo, eles batiam as tacinhas, eles não falavam saúde, eles falavam charis, graça. E outro significado também da parte antiga lá, nos romanos, era um favor que o imperador dava aos seus soldados como uma bonificação financeira pelos serviços prestados, não por merecimento, mas porque ele queria dar. E tudo isso foi antes da graça verdadeira vir. O que seria a graça verdadeira? Quando Jesus se entregou na cruz por nós. Esse é o favor imerecido, essa é a maravilhosa graça, esse é o ponto de graça que nós temos que entender. Que é isso que a gente não tinha dignidade, não tinha poder, não tinha nada para que fosse feito isso por nós, mas foi feito por nós esse sacrifício. E a partir desse momento o pessoal estendeu essa palavra graça, essa palavra vinda do charis, para a vinda de Jesus para nós. E quando a gente fala da graça, é algo que realmente eu não tenho poder, o Léo não tem poder, ninguém aqui nesse lugar tem poder, ninguém no mundo tem poder, mas o Senhor, Ele nos dá a salvação pela graça, por algo que nada que nós possamos fazer pudesse trazer isso para nós. Muito pelo contrário, é algo vindo diretamente das mãos de Deus para nós. É uma entrega que Deus faz para as nossas vidas. A graça realmente é algo maravilhoso, é algo tremendo, é algo poderoso, é algo que manifesta em nós um amor tremendo. E é manifestado em nós, é a manifestação perfeita do amor de Deus. É essa a graça que é dita. E está em Efésios 2:8, né? O pessoal do telão puder colocar aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente, dom é entrega, dom é algo que vem de Deus. É algo que é dado por Deus para nós. E Deus, Ele estendeu essa graça pelo ser humano, por nós, simplesmente pelo amor infinito que Ele tem por nós. Porque como todos nós já sabemos dessa história, que é realmente a base de tudo, onde a gente fala do plano de salvação, que Adão e Eva pecaram lá no paraíso, e veio realmente, a humanidade veio se sujando, entre aspas, e veio trazendo essa sujeira conosco. Cada um que nasce já com essa sujeira incrustada dentro de si, esse pecado. E Deus, Ele vendo isso, Ele falou: eu preciso me unir novamente àqueles que eu criei. E foi assim que Jesus veio para nós, como uma manifestação do maior amor, da maior graça, do maior poder de Deus pelas nossas vidas. Por isso que fala em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor manifesto através da graça é o amor que nós precisamos viver para entender o amor de Deus. O problema nisso tudo, na verdade, é que apesar da graça ser realmente maravilhosa, ser realmente um dom gratuito de Deus, como é dito na palavra, ser realmente algo que é entregue para nós de maneira gratuita, de graça, o maior problema que a igreja tem enfrentado, a igreja, não falo da Aliança da Paz, eu falo da igreja de Cristo na terra, é não entender o poder dessa graça, não entender de onde ela vem. Porque se a gente falar simplesmente que é o amor, que é bonito, que é lindo, que é maravilhoso, amém, isso é gostoso de ouvir. Mas se você não vive um amor, você não sabe o que é um amor verdadeiro. Se você não vive o amor de Deus, se você não mergulha nessa graça, você nunca saberá o que é a graça de Deus. Não é simplesmente por você receber uma bênção, não é simplesmente por você receber uma cura. A graça de Deus é totalmente ligada à salvação das nossas vidas. E a salvação não é algo simplesmente para a terra, para hoje, para o tempo de hoje, mas para vivermos na eternidade com o Pai. E isso que é o poderoso da graça. E assim, o tema que eu coloquei aqui é um tema meio controverso, entre aspas. Porque como eu li uma passagem que está falando que a graça é o dom gratuito de Deus, e eu coloco um tema que fala: a graça não é de graça. As coisas parecem que se contradizem, mas eu vou explicar para vocês, eu vou chegar para que vocês consigam entender. Nos dias de hoje, o que tem acontecido muito na igreja brasileira, e não só no Brasil, viu? Lá fora, nos Estados Unidos, isso já aconteceu há muito tempo e tem se expandido, é o esfriamento de muitos cristãos. E como assim o esfriamento dos cristãos? É o seguinte: a gente pode ser um país hoje que, se a gente for olhar IBGE, se for olhar todos esses institutos de pesquisa, quando a gente puxa religiões, hoje é dito que os evangélicos são mais ou menos 23% da população do Brasil. Bacana, é um número legal, um número bom. Daqui a pouco a gente está em 1/3 do Brasil evangélico. Ótimo, glória a Deus, aleluia. E as outras religiões, muitas delas estão decaindo em número de pessoas. Porém, o problema não é o número, o problema não é a quantidade de pessoas, mas sim aquilo que o povo de Deus tem feito como povo de Deus. O que a igreja tem feito como igreja de Deus na terra. Como a igreja de Cristo tem vivido e tem feito realmente a obra de Deus nesse lugar. E eu não estou falando assim: mas eu vou na igreja, eu estou aqui. Sabe o que é louco? Se nós pegarmos, eu me converti, eu já falei isso nos cultos passados aí, me converti muito novo, muito pequenininho, eu praticamente nasci na igreja. E hoje eu estou com 28 anos, então eu lembro da minha infância muita coisa, de coisas dentro da igreja. E se nós formos comparar o tipo dos cristãos daquela época para os de hoje, muita coisa mudou. Como assim, Fernando? Fala aí. Por exemplo, uma coisa que para mim é algo que pesa muito. Quando nós falávamos de cristãos católicos, por exemplo, existiam os católicos praticantes e não praticantes, onde a maioria era não praticante. Nos evangélicos não tinha isso. Nos evangélicos, quando a gente falava de cristãos evangélicos, ou você era cristão evangélico, e quando o cara quando ele foi da igreja e não era mais praticante, ele falava: eu sou desviado. Ele não falava: não, sou evangélico não praticante, sou desviado, estou fora. Ele entendia que mesmo um dia tendo aceitado a Jesus, mesmo um dia tendo seguido, naquele momento ele não estava seguindo a vontade do Pai.
Ele falava claramente: eu sou um desviado. Ou seja, eu careço de voltar, eu careço da graça, eu careço de Deus, eu preciso. Hoje em dia, se você pegar, eu estava pegando isso mais por curiosidade, eu acabei olhando e falando: olha isso, hoje em dia já no Brasil, eles estão estimando entre 6 milhões de pessoas que são evangélicos não praticantes. Evangélicos não praticantes, isso é novo. E ainda fala lá, isso é um termo novo, que surgiu em 2016, 2015, por aí. A igreja hoje, infelizmente, ela está ficando grande de tamanho, mas a gente está perdendo a essência. E nós, que estamos aqui, como Aliança da Paz, como Igreja de Cristo na Terra, lutamos todos os dias para que a nossa igreja não perca essa essência. E entenda quem ela é em Deus. E assim, quando a gente fala, disso tudo, de cristão não praticante, praticante, é o fato de vir na igreja apenas não, mas de professar essa fé, de levar a Cristo de dentro de si e poder derramar Jesus em todos os lugares. Quando você está cheio de algo, você não consegue esse contexto, não consegue parar de falar daquilo. Quer pegar um exemplo qualquer aí? Beleza. Vamos falar quando você está muito apaixonado. Quando você está muito apaixonado você começa a namorar. Quando você encontra um amigo seu, a primeira coisa que você quer falar: ai, nossa, essa caixa de som é preto. Preto é a cor preferida da minha esposa. Ai, nossa, esse púlpito ele é transparente, né? Nossa, a janela lá da casa da minha esposa é transparente. Tudo você vai levar para esse lado. Tudo que você for falar, você quer falar daquilo, porque teu coração está cheio daquilo e você transborda quando fala. O problema é que nós não estamos sendo cheios da presença de Deus e da graça de Deus, porque nós não temos transbordado a presença real de Deus para as pessoas. Isso é forte, isso é pesado, eu sei disso. Mas nós precisamos lutar para isso mudar. Nós precisamos lutar para que isso mude na nossa igreja, na nossa casa, e que o nosso mundo ao redor de nós possa ser transformado. Deus, Ele nos dá essa oportunidade, nos dá esse direito. Nós temos aqui uma igreja com uma estrutura muito forte, com líderes muito bem preparados, com pessoas realmente cheias da presença de Deus, que podem te amparar, podem te suportar. Porém, se a igreja, o corpo de Cristo não quiser, não adianta. E eu não estou falando de um crescimento de números, um crescimento físico, não. Eu falo de crescer em graça, em crescer em poder, crescer em milagres, em levar aquilo que Deus tem para fazer em nós lá para fora. Sabe o que Deus me toca muito para falar? E por que desse tema da graça não é de graça? É porque nós precisamos entender da onde vem essa graça. Qual o preço que foi pago para que nós pudéssemos ter essa graça e viver a vontade do Pai. Quando a gente fala de um preço que foi pago, não é algo simples. Às vezes a gente assiste o filme da Paixão de Cristo, aquele filme de muito tempo atrás, se emociona e chora de emoção às vezes e fala: nossa, é triste como Jesus sofreu, como aquele homem sofreu, como aquele homem, chorou, sangrou e tudo mais. Mas o que a gente não consegue entender é que o preço que foi pago para que essa graça fosse para nós, não foi de um homem que morreu, foi de um Deus que se fez homem. Foi de um Deus que veio para essa terra, se destituiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, tirou tudo que ele tinha sobre si, foi humilhado, foi batido, foi escorraçado. E tudo isso sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E apesar dele não ter nenhum pecado, foi a morte dele, o sangue dele que fez com que os nossos pecados pudessem ser perdoados. É por isso que essa graça nos atinge hoje, porque há um sangue
de um inocente, de um santo, que foi derramado até a última gota para nos remir. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite fazendo essa Santa Ceia, porque o sangue do Deus que se fez homem nos faz dignos de estar sentados na mesa do Pai nessa noite. Aleluia. E quando a gente começa a viver e não entende essa graça nas nossas vidas, nós começamos a viver, deixamos a liberdade que Cristo nos dá de lado para viver numa libertinagem que o mundo fala que é boa. Pô, mas você não gosta disso, você não faz isso, é porque você é crente, você é quadrado. Não, poxa, você não se mistura, você não é bom então, você não é legal. Poxa, mas você não vai sair com a gente, você não vai fazer com a gente. Eu cresci minha vida inteira ouvindo isso, gente. Eu sou alguém que foi criado na igreja, que nasceu na igreja, e que eu sempre ouvi muito, fui muito temente a Deus em tudo. E sabe, uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, os cristãos não entendem, que ser diferente é maravilhoso, é incrível. Sabe, quando as pessoas falavam, pô, Sardinha, mas você não bebe, cara, você não bebe, como é que você vive? Cara, eu vivo feliz, eu não preciso de bebida. Enquanto todo mundo precisa, eu não preciso. Mas Sardinha, como é que você, na época que namorava, antes de namorar, a minha primeira namorada, eu falo isso dando glória a Deus porque Ele me fortaleceu, mas a minha primeira namorada foi a minha esposa. A única mulher que eu beijei na minha vida foi a minha esposa. A única mulher que eu tive contato foi a minha esposa, que eu fiz sexo, foi a minha esposa. E tudo isso por causa da graça de Deus. Tudo isso porque Ele me fez forte o suficiente para isso. E quando as pessoas falavam, pô, mas como que você vive desse jeito? Como você consegue? Cara, vale a pena. Vale a pena. No meu casamento, muitos milagres mesmo acontecendo, de surgir coisas do nada. E meu casamento foi o casamento dos meus sonhos, dos sonhos da minha esposa. Se vocês perguntarem para ela vai dizer que foi dos sonhos dela. Tudo porque há um preço a ser pago, sim. Mas, sinceramente, é como se fosse assim: aquilo custa $1 milhão e você tem R$5 no bolso. E quando você vai pagar, você coloca os seus R$5 e o seu pai vai e paga todo o resto. Esse é o preço. É um preço que para nós é a nossa vida, mas para Deus é tão pequeno. O sangue de Jesus nos purifica, nos guarda, nos livra, e Ele nos faz ter uma vida nova nele, uma vida de liberdade. E sabe, eu, como cristão que cresceu na igreja, que era menino e hoje já é um menino mais velho, porque eu não deixo de ser menino, quem me conhece sabe. E hoje eu não tenho nenhum arrependimento dessas coisas, de não ter feito, de ter deixado para trás. Eu não tenho nenhum arrependimento, porque por mais louco que pareça, as pessoas olham de fora, e no momento que elas estão em crise, elas vêm e pedem para mim uma oração. As pessoas estão lá fora, e quando eu fui casar, a minha esposa é prova disso. No dia seguinte, o número de mensagens que tinha dos meus amigos do mundo perguntando, e aí, como é que foi e tal, não sei o quê, porque era algo diferente. Tinha muitos amigos perguntando e falando, mano, que da hora, você casou, né, com virgem, com uma mulher e tal, não sei o quê. Sim, foi. Isso é maravilhoso. Sabe uma coisa que me vem à mente, assim? Eu não sei se vocês... Eu gosto de fazer umas correlações assim, bem, né, modernas, vou falar assim. Não sei se vocês já assistiram o filme dos Transformers. Vocês já viram o filme dos Transformers? Já? Cara, os Transformers, eles são alienígenas. Eu vou dar um spoiler aqui para quem nunca assistiu. Eles são alienígenas, eles vieram para a Terra, né, muitos anos atrás e tal. E eles, cara, eles são como se fossem máquinas que podem virar o que quiser. Eles se camuflam, vamos dizer assim. E eu sempre olhava para aquele filme e falava, mano,
legal, né? Transformer ali, ele vira um carro, legal, ele, sei lá, vira um caminhão, ele se camufla no meio do pessoal. Mas sabe quando que você fala, uau, fala, nossa, que da hora? É quando ele vira um robô, né? Ele vira aquele robôzão gigante, e você fala, uau, nossa. E eu me peguei pensando em nós como cristãos. Nós não somos daqui, nós somos seres espirituais. Eu sou do céu, eu sou do céu. E muitas das vezes os cristãos preferem se camuflar e ser um qualquer no meio da multidão, do que viver realmente uma vida com Cristo, onde as pessoas olham e falam, uau, quando eu preciso de algo é para aquele cara que eu vou correr. E nós precisamos entender isso, que nós somos seres espirituais. Aleluia. E o ponto é que muitas pessoas hoje têm ouvido falar da graça e ouvido falar de um amor de Deus, mas não têm vivido isso. E isso gera uma geração de cristãos fracos e que acham que tudo pode. Poxa, mas está chamando a gente de fraco. Não estou de verdade. Não estou de verdade, mas a gente precisa corrigir os nossos irmãos. Nós precisamos entender que as pessoas que estão, às vezes, até em outro corpo, em outra parte do corpo, precisam ouvir isso também, precisam entender que não é normal um cristão viver no pecado. Não é normal um cristão se conformar com as coisas do mundo. Não é normal um cristão se entregar para as coisas que a carne dá. Isso não é normal, gente. E o que tem trazido isso para uma normalidade absurda, muitas vezes são as coisas que os da moda estão pregando, os da moda estão falando via YouTube. Isso principalmente para os jovens. Porque os jovens, eles veem, mas aquela cantora é tão legal, tão bonitinha, ela pinta o cabelo, ela faz isso, faz não sei o quê. E quando ela vê aquela cantora pregando, ela fala, mas tudo pode, a gente é salvo pela graça. A graça, ela tem um alto preço. Não jogue a graça de Deus no lixo. Não despreze o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Quando você se mancha com o pecado e se acostuma com ele, se conforma com o mundo, você está jogando o sacrifício da cruz no lixo. Você está quebrando a cruz no meio. E diz assim, está em Judas 1,4. Porque isso tem um capítulo, né? Judas 1,4. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui na minha tradução, que está na NTHL, que é um pouco mais fácil de entender. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Gente, já está condenado, já está destruído, já está do nada. Quem crê que a graça é algo simples, algo superficial. E tem uma outra passagem também que eu queria ler aqui, está em Romanos 6, versículo 1 e 2. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? O 2 também. Telão. De maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, a partir do momento que você tem uma vida com Deus, você tem uma vida com Cristo, você nasceu para Deus, você já não vive mais para o pecado, você já desfez a sua vida para o mundo, e aí você vive pela graça. Ou seja, o pecado e a graça são como água e óleo, eles não se misturam, não tem como ter uma coisa
e ter a outra. Não tem como servir a dois senhores. A gente precisa entender isso. Aleluia. E é dito aqui na palavra muito claramente para nós que teriam realmente pessoas que teriam ali de fato, falsamente, distorceriam a palavra e jogariam a graça como algo que tudo pode. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A Bíblia, cara, às vezes ela me assusta da precisão das coisas que ela mostra, da precisão, da exatidão das palavras. Porque hoje nós estamos numa geração da teologia moderna, onde há pessoas, há pregadores que falam sobre uma graça enganosa, uma coisa superficial, leve. Não, mas as palavras têm que ser leves, as palavras têm que ser simples. Não, nós somos uma igreja forte. Se nós somos uma igreja forte, por que nós temos que ter palavras leves e simples? Se nós somos feitos como o corpo de Cristo não pode ser frágil. Aleluia. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Como que você pode olhar e falar, não, mas as palavras têm que ser leves? Não, não tem que ser leve. Nós precisamos entender a vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. E assim, tudo isso que nós temos vivido, nós precisamos nos levantar como igreja contra. Sim, a gente precisa entender que o nosso lugar, nosso chamado, não é só para evangelizar pessoas lá de fora, mas para consertar o que tiver quebrado dentro da igreja também. E sabe por que os cristãos hoje em dia estão tão fracos? E por que se assiste uma pregação no YouTube e se acredita em tudo que se fala lá? Por falta de Bíblia, por falta de leitura da Bíblia, por falta de conhecimento da palavra. Ah, mas hoje o nosso mundo é muito rápido para a gente parar e sentar e assistir para ler uma Bíblia. Ah, nosso mundo hoje é muito dinâmico para a gente sentar e ler um livro, ler alguma coisa que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Meu irmão, por isso que já é dito na palavra, que a palavra de Deus ela se renova cada manhã. Você pode ler 50 vezes o mesmo trecho da palavra e ele pode te falar 50 coisas diferentes. A palavra, ela é viva, ela se movimenta, ela se move. E, sinceramente, eu vou dar eu vou contar uma experiência que eu tive, que para mim me preocupou muito na época. E a gente tem tentado mudar isso. Uma época a gente fez, numa célula nossa, uma dinâmica que foi o seguinte. Eu levei dois cálices, né? E nesses cálices eu não falei nada, só falei, hoje a gente vai ter uma gincana que a gente vai fazer perguntas aqui. E eu fiz o seguinte, eu intercalei perguntas bíblicas e perguntas sobre as séries que eu sabia que o pessoal da célula gostava. Perguntas sobre os personagens, coisas do tipo assim. E até eu tive que fazer uma pesquisa muito aprofundada para eu saber montar essas perguntas. E eu montei, eu falei, então tá bom. Então eu fazia uma pergunta da Bíblia e uma pergunta da série. Uma pergunta da Bíblia e uma da série e tal. Eu fui fazendo, e cada vez que acertava de uma ou de outra, a gente enchia um pouquinho o copo com água. E cara, sinceramente, aquele dia eu saí de lá com a minha cabeça desse tamanho explodindo, porque eu falei, não é possível. Porque o copinho da série se encheu em 5 segundos. Porque elas não erraram uma pergunta. Agora o da Bíblia não encheu. E assim, eu vou te falar, não, mas você fez a pergunta quem era o filho do Melquisedeque, não sei o que. Não, velho, não. Vocês não estão entendendo. As perguntas foram sobre Jesus. Sobre Jesus. Todas as perguntas estavam dentro dos evangelhos. E nenhuma era tipo o nome de alguma coisa. Não, eram perguntas simples mesmo. E aquele dia eu me espantei muito, porque realmente eram pessoas da igreja há muito tempo. A nossa geração precisa entender a necessidade de se alimentar da palavra.
Porque eu vou te falar a verdade, quem não tem alimento da palavra, qualquer vento leva, qualquer falso profeta fala e a pessoa segue, qualquer movimento de rebeldia vira a cabeça da pessoa. E isso é uma coisa que não pode acontecer com uma igreja forte, não pode acontecer com a igreja de Cristo. Na palavra diz que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Isso é fato. E daqueles dados que eu falei todos, que eu peguei, em reportagens de grandes sites e tal, a gente vê claramente isso. Sinceramente, se nós tivéssemos 22% do Brasil sendo praticantes do evangelho, fiel ao evangelho, buscando a Deus todos os dias, esse país já estava totalmente diferente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Sabe por quê? Porque nosso país não é um país feliz, realizado, diferente do que muitos dizem. Vai falar assim, não, mas a gente é sim um país feliz, um país com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas guerras internas, com tantos, sobe um presidente, aí o pessoal que é contra quer derrubar, então eles ferram o país inteiro para derrubar. Aí sobe outro presidente, se juntam totalmente contra para derrubar, e fica nisso, e ninguém está interessado que o país melhore. E sabe por quê? Eu tenho certeza que de fato esse povo não é realmente um povo totalmente cristão, esses 22%, porque fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se Deus fosse o Deus dessa nação, nós seríamos um povo feliz e realizado nessa nação. Isso não é verdade, isso não existe aqui ainda. E a gente tem um exemplo muito claro, que é dos Estados Unidos. E cara, é uma coisa que me preocupa muito, de verdade. Porque hoje o Lipe, meu irmão, ele mora lá, vocês sabem, está estudando no CFNA e no Texas, está lá há 2 anos. E ele conta, porque lá ele tem contato com muitas igrejas imensas. Imensa que eu falo de 10 mil pessoas, de 15 mil pessoas. Esses são os contatos que o Felipe tem tido lá. Ele tem tocado nessas igrejas e feito realmente a obra nessas igrejas. E ele conta pra gente que tem algumas coisas nessas igrejas enormes que assustam, que a normalidade do pecado em algumas pessoas e alguns líderes assusta. E eu vou te falar por que isso aconteceu. Simplesmente porque o amor começou a se esfriar. Os Estados Unidos, sabidamente, é um país de maioria evangélica. E o local onde o Felipe está hoje é falado como cinturão evangélico lá, ou seja, o local físico mesmo, é um local conhecido pelas igrejas que tem lá, pela força dos evangélicos no local. E hoje a gente vê que o povo perdeu a cabeça, simplesmente porque deixou que o pecado entrasse, deixou que o pecado se acomodasse, deixou e fez uma caminha para o pecado dormir. E nós precisamos ser inconformados com isso. Nós precisamos lutar contra o pecado e não nos acomodar com ele. O sangue que foi vertido, que é lembrado todos os meses, pelo menos, pelo amor de Deus, uma vez no mês, na Santa Ceia, pelo menos nesse momento você para lembrar do sacrifício que Jesus fez por você. E esse sangue tem sido desperdiçado por uma geração que não entende que o pecado não faz parte. Esse sacrifício do Pai que veio, que se sacrificou, que despejou um mar de amor em nós, tem sido jogado fora por causa dessa falta de consciência. E é dito, como eu falei, o amor de muitos se esfriaria no fim dos tempos. Mas nós não podemos permitir que o nosso amor se esfrie. Nós não podemos ser esses muitos que terão seu amor frio. Nós não podemos ser aqueles que aceitam, que se conformam e que deixam simplesmente a vida rolar. Irmãos, é chegado o tempo de, sinceramente, do vai ou racha mesmo. Ou a gente vira uma igreja realmente, eu digo igreja brasileira em si,
Ou nós viramos uma igreja forte, unida, que vai se levantar e vai lutar contra as coisas que são erradas de fato. Ou daqui a pouco nós seremos que nem os Estados Unidos, uma maioria cristã, mas que eu costumo repetidamente falar isso nas pregações, uma geração de cristãos ateus. E como que pode ter um cristão ateu, Fernando? Isso é impossível, porque o ateu não acredita em Deus. Eu vou te falar que se aquele povo acreditasse em Deus, eles não estariam do jeito que eles estão hoje. Eles podem estar na igreja, eles podem frequentar a igreja, podem entrar 7 dias por semana e viver 24 horas por dia dentro da igreja. Porém, se não viver a vontade de Deus, se a nossa vida não for Deus, nós estamos vivendo como cristãos ateus. Porque assim, sinceramente, quando você acredita naquilo que Deus fala, você quer viver aquilo. Quando você acredita naquilo que Deus faz, você quer ver isso acontecer, você quer fazer. E é chegado o tempo da gente mergulhar nesse mar de graça. É chegado o tempo da gente viver isso, nos encher de Deus e, cara, despejar Deus lá fora. Vocês sabem, tenho certeza absoluta, vocês conhecem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, certo ou errado? Porque todos precisam ouvir a voz de Deus, mas existem pessoas que não conhecem a Deus e às vezes estão no nosso redor, tão perto da gente, a gente não, simplesmente não transmite isso para aquelas pessoas. E por mais louco que pareça, quando a gente ouve falar de algo, é uma coisa, mas quando a gente começa a viver aquilo, é quando a nossa vida começa a mudar. E eu sei, a gente já ouviu falar muito de Cristo, muito de Deus. A gente já ouviu falar muito desse sacrifício que a gente está celebrando aqui hoje. A gente já ouviu falar muito de graça, mas será que nós estamos encharcados pela graça de Deus nessa noite? Será que você tem se deixado ser cheio da graça de Deus? Ou você tem sido um vaso furado, que sinceramente as coisas que você tem feito têm jogado fora essa graça? Nós precisamos voltar a viver em Deus. Nós precisamos voltar a viver no Pai. Nós precisamos nos encontrar de novo com Ele. Amá-lo como se fosse a primeira vez. Enxergar nele realmente a razão do nosso existir, a razão da nossa vida. Enxergar nele realmente que não há outro lugar para estar a não ser na presença do Pai. Não há melhor lugar para estar do que nos pés do Senhor. Não há lugar melhor para estar do que realmente debruçado no colo dele. Aleluia. Como eu falei, essa palavra é para a igreja dele. Essa palavra é para quem realmente quer viver Deus. Porque há muitos e muitos e muitos que passam pela igreja. E como eu falei, eu estou há muitos anos nisso. Eu sei que há muitas pessoas que passam pela igreja, mas não geram frutos. Há muitas pessoas que entram por essas portas, e se fosse contabilizar o número de pessoas que já entrou pelas portas da Aliança da Paz, talvez, sem dúvida nenhuma, daria mais de 100 mil pessoas. Estou chutando baixo ainda, viu? Estou chutando bem baixo. Será que se essas pessoas realmente pudessem entender o seu chamado, como nós estamos tendo essa oportunidade nessa noite de entender o nosso chamado, a nossa cidade estaria do mesmo jeito? Nosso redor estaria do mesmo jeito? Não, né? E então o Senhor chama hoje, nessa noite, um por um de vocês, um por um. Eu também me sinto chamado. E quando eu tenho uma mania meio estranha, que é assim, quando eu normalmente começo a tentar pegar a palavra sentado, bonitinho, mas eu normalmente pego de fato a palavra no chuveiro, e pregando para o box. É como Deus fala comigo. E quando eu estava no box, Ele começou a falar, Ele começou a me encher. E quando eu estava ali realmente
falando com ele, ele falou: olha, essa noite é a noite que eu peguei para transformar essas vidas. Então, se você está nessa igreja, nessa noite, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade de ser transformado pela graça infinita, maravilhosa, poderosa de Deus.